Realmente eu acabo de reassumir a presidência nacional do PSDB com uma missão: recolocar o partido, Yuri, no centro das grandes discussões nacionais. Desde que o PSDB perdeu protagonismo na política brasileira, isso vem fazendo muito mal ao país, né? Essa polarização rasa, inculta, atrasada, violenta que tomou conta do Brasil, está impedindo que a agenda real, a agenda de interesse dos brasileiros, seja discutida, né? Nós vivemos hoje reféns dos interesses desses dois campos, tanto o campo bolsonarista quanto o lulopetista, porque eles se alimentam dessa radicalização. Eu tenho dito que é hora de nós fazermos um processo de radicalização ao centro, né? Vamos para as eleições do ano que vem, o PSDB vem recebendo, claro que nós perdemos quadros importantes, eu lamento profundamente que quadros eleitos pelas bandeiras do PSDB tenham se curvado às suas próprias circunstâncias, né, e buscado caminhos talvez mais fáceis no primeiro momento, mas que não acredito os levará mais longe, mas muitos quadros, inclusive de outras forças políticas, estão se somando a nós. Nós vamos construir, essa é a primeira missão, Yuri, né? Vamos buscar construir uma grande aliança ao centro, não vamos fortalecer esse debate polarizado hoje. O PSDB foi o único partido do Brasil que não se curvou nem ao bolsonarismo, nem ao lulopetismo, não participamos de nenhum desses governos e, obviamente, não participaremos. E eu tenho esperança de que nós possamos construir uma agenda para o Brasil ao centro. Agora, se houver, nas próximas eleições, a reedição dessa polarização, pela responsabilidade que nós temos com o Brasil, nós temos que pensar, inclusive, em colocar um nome para elevar o nível do debate, para falar aos brasileiros que vêm votando sistematicamente não. Porque metade do Brasil, Yuri, vota não. Não ao bolsonarismo, então vota no Lula. Não ao Lula, então vota no bolsonarismo. E não são nenhuma coisa nem outra. Óbvio que eu estou abstraindo aí os que são fiéis a esses dois campos políticos. Mas metade do Brasil está órfão e o PSDB volta para falar com vigor para esse centro democrático. Boa tarde, presidente, né, que reassumiu a presidência do PSDB, então, deputado Aécio Neves. A gente sabe que é preciso primeiro fazer um diagnóstico do doente e depois propor um tratamento. Então, gostaria da sua análise agora, assumindo a presidência do PSDB. Onde foi que o partido se perdeu? O senhor mencionou, perdeu o protagonismo nacional. Onde que o PSDB se perdeu e o que o senhor vai fazer para se encontrar? Olha, Débora, o último grande momento de protagonismo do PSDB, os últimos dois grandes momentos se deram em 2014 e 2016. 2014, onde nós apresentamos um projeto para o Brasil, infelizmente foi derrotado pela força avassaladora da máquina pública, né, pelas ilegalidades cometidas e o que acabou por inviabilizar o próprio cumprimento do mandato pela presidente eleita. Em 2016, fomos o partido mais votado no Brasil. Foi um momento histórico para o PSDB, elegemos quase 1000 prefeituras pelo Brasil, enraizando as propostas do PSDB. Vivemos um processo num determinado momento, aí já é 2018, quando vem a candidatura de Geraldo, que não tem sucesso, um processo de criminalização generalizada da política. Com isso, surge um outsider, na época Bolsonaro surge como alguém de fora da política, né, contestando a política, e o espaço do centro vem se estreitando. E foi o que aconteceu de lá para cá. Aquele brasileiro equilibrado, de centro, né, com uma visão mais moderna de Brasil, ele, no primeiro momento, ele faz um movimento contra o PT e ajuda a eleger Bolsonaro, e pelos gravíssimos equívocos ou até desatinos do governo Bolsonaro em determinados momentos, uma parcela desse eleitorado volta para o PT, né? Só que essa polarização, e ajuda a eleger o Lula, só que essa polarização, ela não será eterna. A política brasileira, Yuri, Débora, ela é muito personalizada, historicamente. Ela é construída em torno de nomes, de mitos. Podemos voltar no tempo a Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, próprio Tancredo, né, Fernando Henrique, agora Lula e Bolsonaro. E esses personagens, Lula e Bolsonaro, não estarão na construção do jogo a partir do ano que vem. No caso de Bolsonaro, pelas razões óbvias que vocês estão, né, retratando aí diariamente. No caso do Lula, mesmo que vença as eleições, ele não será um ator para a construção de um futuro. Então, a avenida do centro, ela se reabre. O meu papel
de outras pessoas, obviamente. Mas deixa eu fazer uma colocar o ponderação, PSDB deputado, com a autoridade de quem não se subordinou a nenhum desses governos nesse caminho do centro. Vamos dialogar à esquerda, dialogar à direita, mas vamos dizer ao Brasil que o país é muito maior do que Lula e Bolsonaro juntos, né? Então nós queremos voltar a falar dos temas relevantes para o Brasil, da segurança pública, da questão ambiental, da gestão de qualidade, de uma política externa pragmática e não ideológica, como nós vivemos nos 2 últimos mandatos, no anterior e nesse, claro que em campos opostos. Eu vejo uma luz enorme a brilhar no nosso caminho. Nós vamos radicalizar no centro, apresentar um projeto para o país, vamos buscar construir uma candidatura que pode não ser do PSDB, natural até que não seja nesse momento, mas nós não vamos nos filiar à agenda bolsonarista e tampouco à agenda lulista, porque nós não acreditamos que elas sejam boas para o país. Mas deixa eu só fazer uma ponderação antes do Pedro Venceslau vir aqui, deputado, porque na posse do senhor hoje aí em Brasília, havia aliados bem importantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, o deputado Altineu Cortes, que já foi líder do PL, enfim. Eu entendo que o senhor está falando dessa radicalização de centro, mas pela foto do momento hoje, existe algum contato com a base de apoio a Bolsonaro e não a base de apoio a Lula. Isso concordamos, mas não tem essa proximidade, ainda que seja mínima, com o bolsonarismo? Ô Yuri, a fotografia da nossa convenção de hoje, que foi extremamente prestigiada, tinham lá cerca de 1.000 pessoas, retrata bem o papel do PSDB. Nós tínhamos lá 7 partidos representados, além do PSDB. Tínhamos partido de centro-esquerda da base de Lula, como o PSB, através do líder Pedro Campos, irmão do prefeito João Campos. Tínhamos representantes do Cidadania, do Podemos, do MDB, líderes e presidentes desses partidos, estavam lá também de partidos à direita, como o PL. Esse é o papel do PSDB, sempre foi, essa é a nossa natureza, aglutinar forças em torno de um projeto para o país. Então, essa presença dessas figuras expressivas da política brasileira na nossa convenção me permitiu dizer a eles o que eu penso, né? Nós somos oposição ao PT, Yuri, muito antes de Bolsonaro existir como uma figura política nacional. Porque nós combatemos o aparelhamento da máquina pública, essa gastança desenfreada que já quebrou o Brasil algumas vezes. No governo Dilma, né, nós vimos isso de forma muito clara. Como eu acabei de dizer, essa política externa ideológica que só traz prejuízos ao Brasil, né, a falta de uma gestão eficiente. O PT, historicamente, né, se equivocou quando precisou defender para valer a democracia. E eu me refiro à eleição de Tancredo no colégio eleitoral, quando tiveram contra a votação da Constituição de 88. Eu estava lá quando votaram contra. É bom voltar um pouco no tempo. Quando o Plano Real veio acabar com a inflação, que penalizava exatamente aqueles que eles dizem defender, o que fez o PT? Votou contra, porque não interessava a eles naquele momento, não lhe dava dividendos eleitorais. A lei de responsabilidade fiscal, Yuri, um marco definitivo na gestão pública brasileira, fez o PT, votou contra. Nós somos contra esse PT. Então, nós estamos onde sempre estivemos. Perdemos musculatura, sim, nos fragilizamos em determinado momento, mas eu prefiro dizer que nós passamos por uma lipoaspiração, estamos mais esbeltos, mais fortalecidos nas nossas ideias, e eu estou muito determinado a dizer ao Brasil, existe vida inteligente entre os extremos e nós vamos cumprir o nosso papel de falar para o futuro. Vamos virar essa página da polarização, essa definição do cumprimento das penas para aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. A meu ver, vira uma página na história do Brasil. Eu quero falar de futuro, eu quero falar da agenda dos brasileiros e não a agenda dos extremos. É por isso que eu resolvi assumir novamente, pela unanimidade do apoio do partido, a presidência do PSDB.